noite, a paz do Senhor a todos, que o Senhor Jesus possa estar em cada coração, trazendo paz, trazendo alegria, trazendo segurança, que é o que nós estamos precisando, né, nesses últimos dias de epidemia, de problemas em que o nosso planeta está passando, não apenas o Brasil, mas todo o planeta. E hoje nós iremos estudar a nossa lição de número 12 da revista Juvenis. Esta revista aqui é a revista voltada aos adolescentes da nossa igreja. Ela é editada pela CPAD. E iremos estudar na lição 12 o profeta Zacarias, pois esta lição ela está trabalhando com os profetas menores, né? Então nós vamos estudar a respeito do profeta Zacarias, que faz parte da coleção dos livros dos profetas menores do Antigo Testamento. E falando em Zacarias, nós sabemos que ele é um dos profetas mais importantes da Bíblia Sagrada. É um profeta que profetizou sérias profecias em que elas foram, uma série delas cumpridas na vida e no ministério de Jesus. Há outras profecias que estão por se cumprirem ainda, mas nós iremos ver que nesse livro de Zacarias, as profecias que foram proferidas, que Zacarias, sendo instrumento de Deus, aquilo que ele falou, inspirado por Deus, se cumpriu, e Jesus cumpriu grande parte dessas profecias. Os objetivos de nossa lição de hoje é explicar as profecias messiânicas e seu cumprimento, ensinar que os planos de Deus para o seu povo não mudam. Deus, ele tem um plano, tem um propósito para as pessoas, para o planeta Terra, e é imutável. A vontade de Deus é soberana. Deus, ele tem a sua palavra como preciosa e ele zela para cumprir. E também, né, um último objetivo da lição de hoje é apresentar as profecias futuras para fortalecimento da nossa fé. Falei que existem profecias ainda que não foram cumpridas. Algumas foram cumpridas, outras ainda não foram cumpridas. E nós iremos estudar a respeito disso. O nosso texto áureo está escrito em Mateus capítulo 25, capítulo 25, versículo 31 e 32a. Diz assim o texto sagrado: E quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações se reunirão diante dele. Amém? Um texto profético, um texto muito forte. A nossa leitura bíblica em classe se encontra no livro de Zacarias, capítulo 14, do versículo 1 ao 4, depois 16, 20 e 21. Por favor, acompanhe a leitura. Eis que vem o dia do Senhor, em que os teus despojos se repartirão no meio de ti, porque eu ajuntarei todas as nações para a peleja contra Jerusalém, e a cidade será tomada, e as casas serão saqueadas, e as mulheres forçadas, e a metade da cidade sairá para o cativeiro, mas o resto do povo não será expulso da cidade. E o Senhor sairá e pelejará contra essas nações, como pelejou no dia da batalha, e naquele dia estarão os seus pés sobre o Monte das Oliveiras, que está defronte de Jerusalém para o oriente, e o Monte das Oliveiras será fendido pelo meio, para o oriente e para o ocidente, e haverá um vale muito grande. E metade do monte se partirá para o norte, e a outra metade para o sul. E acontecerá que todos os que restarem de todas as nações que vierem contra Jerusalém subirão de ano em ano para adorarem o Rei, o Senhor dos Exércitos, e para celebrarem a festa das cabanas. Naquele dia se gravará sobre as campainhas dos cavalos:
Santidade ao Senhor, e as panelas na casa do Senhor serão como as bacias diante do altar. E todas as panelas em Jerusalém e Judá serão consagradas ao Senhor dos Exércitos, e todos os que sacrificarem virão, e delas tomarão, e nelas cozerão, e não haverá mais cananeu na casa do Senhor dos Exércitos naquele dia. Irmãos, estamos diante de um texto profundo, poderoso, um texto em que fala a respeito do futuro do povo de Deus, do povo de Israel. E nesta lição de hoje nós vamos aprender como que foi as profecias de Zacarias. Vamos entender essas profecias que acabamos de ler no texto da leitura bíblica em classe. E para introduzir a nossa lição, nós temos que ter em mente que Jesus foi apresentado no livro de Zacarias como de fato ele é, o Messias escolhido por Deus. O tema central do livro de Zacarias é as profecias a respeito do Messias, a respeito de Jesus que veio aqui na terra para morrer pela humanidade. Zacarias é um livro muito escatológico, ele é voltado muito para a escatologia e ele traz um alento de esperança de falar como que será a eternidade do povo de Deus. E uma curiosidade bem interessante a respeito do livro de Zacarias é que Zacarias ele foi contemporâneo, ele viveu no contexto histórico do profeta Ageu. Zacarias, criança, ele conheceu possivelmente, ele foi contemporâneo, vamos falar assim, contemporâneo do profeta Ageu, já ancião. Ele já velho, já com a sua idade avançada, Zacarias já havia já sido escolhido também por Deus para ser profeta, para ser alguém que iria levar a palavra do Senhor ao povo de Israel, ia tentar trazer novamente, ia trabalhar para trazer novamente o povo aos pés do Senhor, novamente a adoração a Deus. Após o breve ofício profético de Ageu, o profeta deu continuidade à tarefa de incentivar o povo na reconstrução do templo. Ou seja, uma das missões do profeta Zacarias foi também continuar incentivando o povo na reconstrução do templo. Lembra da história que o povo estava lá na iminência de construir o templo? Alguns reis davam decreto que deveria ser construído, outros esqueciam desse decreto e não deveria construir, e estava nesse impasse. Mas aparece Zacarias aí nesse intervalo, juntamente, vendo talvez todo o trabalho de Ageu, ele também usado por Deus, ele aparece no cenário para incentivar o povo a reconstrução do templo, a novamente trazer alegria para o povo. O povo de Israel estava num momento de estagnação. Eles eram uma nação que vivia, sim, na terra deles, só que eles não estavam completamente livres. Eles estavam sendo dominados por outros povos. E aparecem os profetas para trazer alento ao coração do povo de Deus. Isso é importante nós termos em mente, que mesmo que quando estamos passando por situações de dificuldade em nossa vida, quando nós estamos rodeados por grandes problemas, ainda assim existe a voz de Deus que fala em nossos corações a respeito da vontade de Deus para nós. Então, estamos em tempos difíceis, mas a palavra de Deus e as profecias de Deus, elas continuam intactas, elas serão cumpridas cabalmente. E tudo isso que está acontecendo hoje, isso é reflexo, e isso é também profético. A palavra de Deus falava de pestes, de coisas terríveis que iria acontecer quando se aproximasse a volta de Jesus. E aqui o livro do profeta Zacarias, ele fala a respeito desse reino eterno de Jesus, e só que para chegar nesse reino eterno de Jesus é necessário que pestes e coisas gravíssimas aconteçam com a humanidade. Então isso está bem claro para nós. O profeta Zacarias, ele viveu o contexto histórico do profeta Ageu, que foi estudado em lições anteriores, e agora ele
tá em um cenário para incentivar o povo a reconstruir o templo e também fazer com que o povo se volte para Deus de forma verdadeira, de forma santa e da maneira em que Deus quer de fato que o povo esteja adorando a Deus. Pois bem, seguindo em frente, nosso primeiro ponto da lição fala a respeito do contexto histórico. Zacarias era um profeta de linhagem sacerdotal. Ainda jovem, iniciou seu ofício profético ao lado do ancião Ageu, como já comentei anteriormente. O contexto histórico é o mesmo profeta Ageu, que a gente viu, né, em lições anteriores. A nação de Israel estava sob domínio do povo persa. Por isso eu falei que o povo de Israel, apesar de estar em Israel, eles estavam presos. Eles estavam vivendo como se fosse um exemplo, né? Não é o que está acontecendo hoje, mas é como se fosse nós aqui no Brasil. Somos brasileiros, moramos aqui, só que não temos liberdade porque estamos sob o julgamento, sob a autoridade de um outro país. Digamos que uma nação qualquer aí, uma potência mundial, como Estados Unidos ou até mesmo como China, fosse o país que estivesse dominando o Brasil. Então nós vivemos no Brasil, mas não temos a liberdade que o povo brasileiro poderia ter, sendo que está sob domínio de uma outra terra, de uma outra nação. Assim era o contexto histórico do povo de Israel naquele momento. As pessoas estavam desesperançadas, elas não tinham esperança porque os persas estavam sobre elas. Então os persas tinham todas as suas as tradições, a maneira de cultuar, a forma de lidar com o povo de Israel, com o povo judeu, e eles não estavam em uma situação adequada, eles não estavam em uma situação boa. Então, meus irmãos, o contexto era caótico. As pessoas não estavam vivendo bem. Será que existe alguma semelhança aos dias de hoje? Será que o mundo não está meio caótico? Será que nós, brasileiros, hoje, nós estamos vivendo uma grave epidemia? Uma epidemia de um vírus invisível que nós não vemos, mas que ele é capaz de fazer destroços, é capaz de trazer grandes mazelas para as pessoas, causar morte, causar sofrimento, tem um alto poder contagioso. Então, nós estamos vivendo no Brasil, mas nós estamos presos na nossa própria nação. Estamos presos nas nossas próprias casas. Daqui a pouco os governantes estão aí colocando em quarentena nas cidades. Daqui a pouco vai faltar transporte público em algumas cidades. As empresas estão fechando, carga horária de serviço estão sendo diminuída, alterada, pessoas possivelmente perderão emprego, salários serão reduzidos. Há uma série de medidas e as pessoas estão apreensivas e estão presas dentro da sua própria casa. Assim estava o povo de Israel na época do profeta Zacarias. Eles estavam presos dentro da própria casa porque estavam sendo dominados por outra nação. Triste isso. Complicado isso. O povo, quando ele não está completamente voltado para Deus, fica muito vulnerável às ações externas do inimigo. E isso estava acontecendo. O povo persa, né, a nação persa, estava oprimindo o povo de Israel e não os deixavam viver com a liberdade que eles poderiam viver, com a liberdade nas quais eles tinham. Eles não tinham mais um templo para buscar e adorar a Deus. E eles queriam muito construir esse templo. Isso significa muito para o povo de Israel. O templo era a representação de Deus. O povo naquela época tinha uma ideia de que Deus estava no templo. Tanto é que ele fala, qualquer um que orar olhando para o templo, esse será alcançado, ou Deus ouvirá a sua oração. Então o povo de Israel estava humilhado, porque não tinha um templo de adoração, não tinha um local onde eles acreditavam estar a presença de Deus. Quem sabe hoje nós estamos vivendo tempos difíceis e da mesma maneira. Talvez nós não estamos olhando de fato para onde Deus está, porque estamos confiando que Deus está em templos feitos por mãos de homens. Mas Deus, ele está em nosso coração. O templo feito por mão de homens, ele é muito importante, porque é onde nós, que somos salvos, nos ajuntamos e em comunhão
vivemos e partilhamos a nossa vida, adoramos a Deus em comunhão, buscamos a Deus em comunhão. Por isso o templo ele é importante, esse ajuntamento de povo salvo, sabe? Esse ajuntamento de pessoas que foram resgatadas por Jesus e agora estão em um mesmo local, cultuando e adorando a Deus. Isso é lindo, isso é necessário, se faz necessário em nossa vida. É aquela história da brasa, né? Tem uma brasa acesa, se ela está junta com outra, vai manter a chama, mas se uma brasa ficar isolada, ela acaba apagando. Então a igreja é importante. Mas antes da igreja, templo. Antes do templo em que nós estamos lá adorando a Deus, e é muito bom, e isso é muito bom fazer, Deus está em nosso coração e tem que estar em nossa vida e em nossas atitudes. Nós iremos ver isso mais para frente. Então, o contexto histórico de Israel era esse, um contexto de apreensão. Estavam sob domínio do povo persa e não tinham um templo de adoração, estavam querendo construir. Mas não tinha nenhum mentor, não tinha nenhum líder espiritual capaz de chegar e falar, vamos fazer e ponto final. Ainda não tinha aparecido e surgido isso, mas os profetas de Deus já estavam preparando o povo, falando e incentivando eles a se voltarem para Deus e a reconstruírem o templo. E aí aparece o nosso profeta, famoso profeta Zacarias, nesse intervalo de tempo aí, né? Junto do profeta Ageu. Ageu já era velho, já tinha sua idade já bastante avançada, mas Deus ele não ia deixar a sua palavra pausar. Por isso Deus, antes mesmo de Ageu partir para o Senhor, Deus já preparou um outro profeta, no caso o profeta Zacarias, naquele período caótico de tempo. Amém, irmãos? Vamos continuar para nós ganharmos tempo em nossa lição. Pois bem, vimos aqui o contexto histórico. O povo não estava passando por situações boas, né? Não estavam em um período bom de sua vida. Mas temos o contexto histórico do profeta Zacarias. Mas qual a estrutura do livro? O que o livro ele traz para nós? Como que o livro é dividido, é montado? Como que é apresentado? Os assuntos do livro? E isso é bem interessante, porque a revista ela fez aqui uma divisão. Zacarias recebeu diversas profecias do Senhor. Para estudá-las, vamos dividir essas profecias em 3 partes. Então há 3 partes distintas nas quais estudaremos hoje. Existem as visões durante a reconstrução do templo, pois Zacarias estava ali para incentivar o povo nessa reconstrução do templo. O povo estava disperso, o povo não sabia bem o que fazer e precisava da mentoria de um profeta, de um homem que falasse a vontade de Deus para o povo. E nesse período aparece aqui o profeta Zacarias dando continuidade ao que Ageu já estava fazendo. O profeta recebeu 8 visões. E essas visões eram visões muito específicas a respeito do povo se voltar para Deus. Deus, nas visões que deu a Zacarias, Deus exortava a nação a se voltar para Deus. Tem um texto que fala, tornai para mim, diz o Senhor dos Exércitos, Zacarias 1 e 3. O Senhor estava falando para o povo, se voltem para mim. Vocês estão aí na iminência da construção do templo, estão trabalhando no templo, então para que isso tenha sucesso, se volte para mim. Quando eu leio esse texto, quando eu leio esse período aqui, quando eu percebo isso, eu vejo que Deus ele quer sim que nós trabalhemos para o Senhor. Deus ele quer que nós trabalhemos em seu templo, mas Deus quer qualidade naquilo que nós estamos fazendo. Não basta apenas ir para a igreja, nós temos que estar na igreja, estar no templo, trabalhar no templo, mas nós acima de tudo temos que estar voltados para o Senhor, olhando para o Senhor. E desta forma, meus irmãos, é certeza, é certo que o Senhor Jesus ele vai de maneira especial nos abençoar, assim como Deus faz com qualquer um que se volte para Ele. Além das visões, o Messias é novamente anunciado. Ele levantará um templo espiritual e reinará para sempre. Tem as visões
que são exortações para o povo voltar para Deus, mas também tem visões que fala a respeito de um Messias, de um enviado que construirá um templo, e esse templo é espiritual, não é mais um templo, é feito pelas mãos do homem. Quando o profeta Zacarias começa a falar a respeito de Jesus, ele aponta agora um Jesus que traz esperança, mas uma esperança eterna ao povo, não uma esperança baseada em coisas terrenas, mas uma esperança baseada na eternidade, na vida espiritual do Messias. Zacarias apresenta agora um Messias que vai trazer esperança ao povo e fazer o povo ser feliz novamente, fazer com que o povo perceba que eles são escolhidos por Deus. E quando somos escolhidos por Deus, meus irmãos, é fato que as coisas acontecem em nossa vida e o Senhor nos abençoa. Vamos continuar. A Ele devemos dar a primazia em tudo que temos e somos, pois um dia Ele virá nos buscar e reinaremos com Ele de glória em glória. É isso, meus irmãos. A Jesus devemos dar toda a primazia do nosso tempo, toda a primazia da nossa vida. Quando eu falo que a Jesus devemos dar toda a primazia do nosso tempo, da nossa vida, é porque tudo que nós iremos fazer tem que ser para a glória de Deus. O que a Bíblia fala? Quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa. Fazei tudo para a glória de Deus. É isso que Deus quer. É isso que Deus está nos chamando para fazer. Assim como o profeta Zacarias apresentou o Messias, que viria um Messias que construiria um templo espiritual, esse Messias, ele quer construir em sua vida o próprio altar. Deus, ele quer trabalhar, ele quer morar no seu coração e ele deve morar em seu coração. Sendo cristão que somos morada e somos templo de Deus. É a construção de Jesus. Ele entra no homem velho, pecador, estragado pelo pecado, totalmente deturpado, e reconstrói agora o homem interior, o homem espiritual, para que ressurja este novo homem, esta nova criatura, e seja templo de Deus, e seja voltado completamente para Deus. Temos também, na profecia de Zacarias, recomendações à obediência. Zacarias ele exorta em suas profecias para que o povo seja obediente, para que o povo se volte para Deus no sentido de também obedecê-lo, de servi-lo, fazer a sua vontade e não mais ter uma vida de pecado. E ele também apresenta os benefícios que existem quando nós nos voltamos para Deus. E os benefícios são inúmeros. O povo que escolhe fazer o bem, ele vai bem. O povo que escolhe fazer o mal, ele vai mal. Não dá para esquecer, pensando nisso, não dá para esquecer, e pensando no contexto de adolescentes, o primeiro mandamento com promessa na Bíblia é: honra o teu pai e a tua mãe, ou seja, obedeça aos teus pais, obedeça aos teus pais, que os dias que você terá sobre a terra serão longos, ou seja, Deus prolongará, te dará vida longa aqui nessa terra, mas para isso é necessário e é preciso que você honre seu pai e sua mãe, ou seja, Deus, ele te chama à obediência, assim como Deus estava usando o profeta Zacarias, chamando o povo de Israel para a obediência. Deus, ele chama cada um de nós à obediência. E esse texto, né, dentro do livro, está em Zacarias 7, 1 a 8 e 23. Está aí o período em que Zacarias está chamando o povo à obediência e está falando dos grandes benefícios de ser obediente, mas também tem os malefícios, os prejuízos de quem não é obediente. A falta de comprometimento daquela geração com a justiça que agrada a Deus fez dos seus jejuns um ato vazio de significado. Ou seja, o povo estava jejuando, aparentemente estava mantendo a sua vida religiosa, estava tentando manter sua vida religiosa. Eles buscavam a Deus à sua maneira, mas a sua vida era uma vida deturpada.
Isso quer dizer que não adianta você apenas estar na igreja, você fechar seu olho, orar, você cantar nos conjuntos e ser aquela coisa maravilhosa que nós vemos. Não adianta sua voz ser linda, sua voz ser linda, maravilhosa, né, afinado, você ter excelentes dons aí pro lado da música, você ter excelente oratória para falar e discursar, mesmo em sua adolescência, se você não for obediente a Deus, se você não estiver de acordo com a palavra de Deus, isso nada adianta, isso não tem significado nenhum para Deus. Deus quer sim que você faça tudo isso, que você cante, louve na igreja, pregue, discurse, seja testemunha, mas Deus quer, acima de tudo, que você seja uma pessoa do coração voltado para Deus, que obedeça a Deus, que, que, que viva aquilo que prega, que viva aquilo que você diz viver. Você é cristão? Se é cristão, é adolescente cristão, você tem que fazer a vontade de Deus e tem que viver de acordo com a cristandade, de acordo com os ensinamentos bíblicos, que é o que a palavra de Deus nos ensina. Estava lá Zacarias, ensinando o povo de Israel a se voltar para Deus. Falando para o povo de Israel que não adianta vocês fazerem sacrifício a mim, jejuarem, orarem. Se vocês de fato não estão com o coração arrependido, isso para Deus nada adianta. Então, que essa lição fique em nosso coração. Que a palavra de Deus, ela não seja apenas o nosso discurso, que não seja apenas as nossas palavras, mas que ela venha a ser, de fato, a prática da nossa vida. Continuando, nós temos que entender que desfrutar da obediência é grande benevolência, são grandes benevolências que nós temos do Senhor quando nós estamos voltados para Deus em obediência. Também, né, dentro das profecias, dentro do livro de Zacarias, nós temos juízos de Deus, temos assuntos que falam a respeito do juízo de Deus e a glória do Messias. Deus, sim, Deus, ele é justo e ele é juiz e ele julga aquilo que se faz necessário ser julgado, né? As nações que se apoiavam nas próprias forças seriam assoladas pelo Senhor. Isso foi uma profecia de Zacarias. Ou seja, aqui Deus ele está falando, através do profeta Zacarias, que as nações elas não devem confiar em seu poder de guerra, em suas armas, em seus exércitos, em sua economia, em seus intelectuais. Mas, na verdade, as nações devem confiar em Deus. E aqui a profecia é grave. Ela fala as nações que confiam nelas próprias, elas serão assoladas. Sabe, hoje essa profecia está relacionada à escatologia, às coisas do final, do fim. Nós não estamos vivendo ainda o período da grande tribulação, mas uma coisa é certa, uma coisa é fato. Nós estamos vivendo períodos difíceis, em que existem nações que confiam nelas próprias. Você viu? Está vendo, né? Um vírus, algo invisível, está assolando as nações, deixando todas as pessoas perturbadas. Isso mostra que todo o poder e toda a ciência, tudo que nós conhecemos hoje, ainda não é e nunca será semelhante a Deus. Não supera o poder de Deus. Eu não estou falando aqui que essa epidemia do coronavírus tem alguma relação com essa profecia em si, né? Mas ela tem relação com a profecia das pestes que haveriam no princípio de dores, que possivelmente estamos vivendo. Mas isso já demonstra um pouco da arrogância das nações e um pouco da vulnerabilidade humana. Mesmo que o homem seja arrogante, mesmo assim, ainda existe coisas que abatem o ser humano. Então o ser humano ele depende, ele precisa de Deus, ele precisa se voltar a Deus e não pode jamais achar que ele sozinho, confiando no dinheiro dele, no bom plano de saúde que ele tem, no bom serviço, que ele vai estar bem. Amém? Que o Senhor Jesus ele continue nos mostrando que nós devemos estar aos pés dele, que nunca podemos confiar no homem, nunca podemos confiar em nós mesmos, porque somos frágeis e Deus é poderoso. Para finalizar nossa lição, indo para o último tópico, nós temos
agora aqui um apanhado geral da mensagem de Zacarias. O propósito da mensagem do profeta Zacarias era fortalecer a confiança do seu povo, afirmando que, mesmo após o exílio, Deus ainda tinha planos para Israel. Diante das cenas que viu ao chegar a Jerusalém destruída, o povo duvidou de que um dia seria uma nação forte e livre novamente. Irmãos, imagina a situação. Israel era uma nação poderosíssima. Agora estava subjugada por um povo. Não tinham mais a liberdade que tinham. Deus, ele é propósito de Deus restaurar Israel, e era propósito de Deus no período restaurar Israel também. E Deus, ele age através dos profetas e traz agora Zacarias com uma mensagem de esperança, falando que Deus, ele tem poder, ele continua tendo poder de restaurar a nação e de fazer com que o povo se voltasse para Deus. Mas para isso era necessário o povo se voltar para Deus de verdade, obedecer a palavra de Deus de verdade, cumprir os mandamentos de verdade, voltar novamente às práticas anteriores nas quais eles faziam as coisas certas, faziam o que a lei, no contexto em que eles viviam, que a lei de Moisés ordenava que eles fizessem. É natural que o ser humano, que o povo de Israel naquele momento, vendo toda a mazela que eles estavam, toda a situação caótica que eles viviam de opressão, vivendo no próprio país, mas não tinham liberdade porque outro povo estava, os persas estavam dominando eles. Eles não tinham mais esperança de acreditar de fato que Israel voltaria a ser uma grande nação, que o templo seria totalmente construído e concluído, porque eles estavam trabalhando na construção do templo. Mas aparece a mensagem de Deus falando que sim, que Deus, ele tinha o poder, ele tem o poder de reconstruir o templo e de restaurar toda a glória de Jerusalém. E ele prova isso em Jesus, falando a respeito do Messias que restauraria tudo, que construiria um templo agora que o ser humano, que o homem jamais pudesse derrubar. Em Gênesis capítulo 18, versículo 14, há uma pergunta e tem uma resposta certa. Acaso haveria alguma coisa difícil ao Senhor? Existe? Lógico que não. Nada é impossível para o nosso Deus. Deus tinha o poder e tem o poder de restaurar Israel e deixar Israel do jeito que ele planejou. Deus tem poder e pode simplesmente destruir, disseminar, fazer desaparecer esse vírus e essa pandemia que está existindo nos nossos dias. Deus, ele pode fazer isso. E nós, servos dele, temos a obrigação de buscar a Deus, de estarmos aos pés do Senhor. Não é porque somos adolescentes que estamos isentos da responsabilidade de cristão de interceder, para que no momento desse Deus age, pois ele é um Deus poderoso e ele pode fazer tudo isso. Concluindo, assim, cada profecia declarada fazia parte do propósito do Senhor. Como um tapete tecido fio a fio, cada ponto é fundamentalmente entrelaçado para que a obra seja concluída. Deus reunirá o seu povo santo e reinará soberanamente para todo sempre. Ou seja, há esperança para o mundo, há esperança para nós, há esperança para Israel também. Lendo aqui a conclusão para fecharmos a nossa lição, Deus tem o controle da história. Isso é muito atual, né? Em suas mãos, embora a limitação humana nos impeça de vislumbrar o futuro, sabemos que ele se importa com seus filhos e, por meio das promessas, fortalece a nossa fé. Por isso, de acordo com esta lição, concluímos que a nossa confiança deve estar firmada em Deus. Mesmo que os olhos naturais não vejam um cenário favorável, devemos crer em Jesus Cristo, pois ele é a esperança para a nossa nação, a esperança de salvação. Espero que o Espírito de Deus
ele trabalha em seu coração. Ó, minha oração é para que o Espírito de Deus trabalhe em seu coração, em nossos corações, para que cada vez mais nos voltemos para Deus, para que a boa obra do Senhor seja cumprida em nossa vida e nós possamos cada vez mais testemunhar a respeito do Criador, e para que nós também sejamos intercessores da nossa nação, do nosso país. Adolescente, que Deus te abençoe, que Deus encha você de graça e que a palavra de Deus habite em você.